Então, passar a palestra do Dr. Matheus Molina, e para apresentá-lo, eu agradeço a presença aqui do Dr. Gustavo Machado Tavares, que é procurador do município de Recife, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, conselheiro seccional da OAB de Pernambuco e conselheiro do Instituto dos Advogados de Pernambuco. Deixa eu ver se eu liberar. Doutor Gustavo? Boa noite, estão me escutando? Estamos. Boa noite, doutor. Boa noite, é uma satisfação estar presente, ainda que virtualmente, na escola e nesse terceiro seminário da Advocacia Pública de Mato Grosso. Trago um abraço fraterno e amigo de todos que fazem a Associação Nacional dos Procuradores Municipais e também da Procuradoria Geral do município do Recife. Convite que eu aceitei de imediato, e a pandemia nos trouxe essa possibilidade de podermos nos reunir e aproximarmos através do modo virtual, ainda que não seja o ideal, porque somos seres gregários, precisamos desse contato presencial, mas é o que há no momento. Nesse sentido, apresento o procurador do Estado do Mato Grosso, Dr. Matheus Araújo Molina, que é mestrando, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista também em Direito Processual Penal e Direito Penal pela Fundação Escola do Ministério Público, e procurador, como eu disse, do Estado de Mato Grosso, com a temática qual a função do procurador do Estado nos acordos. Então, nesse sentido, passamos a palavra ao doutor Matheus, para que ele possa, portanto, fazer o uso da palavra. Matheus, não estamos te ouvindo. Matheus? Ver se está tudo bem aqui. Acredito que o Dr. Matheus está com algum problema, ele acabou de avisar aqui no chat que vai tentar pelo celular. Vamos esperar só um pouquinho. Boa noite. Oi? Boa noite, Matheus. Estão me ouvindo agora? Desculpa, eu estou apanhando ainda. Analfabetismo virtual. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Juliana e do Leonardo, em nome da Escola da Promate. É um grande prazer estar falando aqui com vocês essa noite, conhecendo até mesmo colegas aqui da PGE que eu não conhecia, como a Luísa.
e podemos conversar um pouquinho essa noite de maneira informal. Não tenho pretensão nenhuma de trazer respostas sobre esse tema, até porque o tema ao qual eu me propus, que é qual a função do procurador nos acordos, é algo complexo e não tem unanimidade. Então, essa é a intenção de trazer mais dúvidas do que respostas e tratar desse tema aqui com vocês dentro de uma horinha, né, para não nos estendermos demais. Pois então, antes de mais nada, é preciso só fazer uma contextualização do que eu vou tratar e para facilitar, vamos dizer assim, um recorte temático, é preciso dizer que eu não vou ficar aqui exaltando, falando sobre a possibilidade de acordos, que isso é possível, que isso é bom, que a função do procurador de Estado é trazer a juridicidade, trazer os benefícios advindos do acordo, e nem mesmo discutir toda aquela linha histórica que já conhecemos sobre o entendimento de que no início, a década, se entendia pela impossibilidade do acordo e necessitando de previsão legal expressa para tanto, depois foi se evoluindo e hoje não há qualquer dúvida de que a pessoa jurídica de direito público, o Estado de Mato Grosso, enfim, todos os entes federativos, podem realizar acordos. A dúvida que se tem, os estudos que se lançam, é sobre quem deve assinar esse acordo, qual o conteúdo para que ele seja lícito e determinável, qual a forma, se tem que ser escrito, se não necessariamente escrito, se tem que ser necessariamente fundamentado ou não. Enfim, são muitas as nuances que se pode ser discutidas, né? Mas o que eu pretendo trazer aqui em discussão, que eu acho que é até o mais relevante, digamos assim, é quem deve assinar o acordo. Se um procurador de Estado sozinho pode celebrar um acordo ou não. E isso eu acho que tem total relevância justamente porque a discussão simplesmente do objeto, o que é lícito ou não acordar, é algo pontual e deve ser analisado caso a caso. E, além disso, a possibilidade do acordo, o STF tem julgados pela possibilidade. Cada vez mais temos leis prevendo e ratificando o acordo. Aqui eu poderia citar dezenas de leis, né, que temos conhecimento desde lá da década de 60, 80, desde a época da legislação de desapropriação, de termo de ajustamento de conduta, até mesmo as transações no âmbito criminal, a transação penal, a suspensão condicional da pena, enfim, e chegando atualmente na legislação premiada. São tantas as legislações que hoje já se entende que há um microsistema de consensualidade no direito público. Então, se há esse consenso a respeito da matéria, não há por que ficar rediscutindo isso, e sim identificar quem, afinal de contas, deve assinar. E isso tem grande importância, embora seja muito raro você encontrar algum artigo, algum texto jurídico sobre isso. E qual que é a importância? Primeiro, enquanto não se define quem deve assinar, qualquer pessoa que assina um ato de transação, de disposição, pode ser interpretado, à luz da teoria do direito administrativo, como um agente público de fato ou a teoria de aparência. E isso termina fazendo e redundando com que acordos feitos por quem não deteria essa capacidade de realizá-lo venham a produzir, sim, efeitos. Ainda que, porventura, só dando um exemplo hipotético, a transação só possa ser feita pelo secretário de Estado sobre a matéria X, exemplos, somente o secretário de Saúde sobre a matéria de medicamentos. Se isso não se está claro, pode ser que algum procurador de Estado, numa ação determinada, efetive uma transação a respeito dessa matéria, admita o custeamento de um medicamento em que não se enquadra nos parâmetros da Secretaria de Estado de Saúde, do Sistema Único de Saúde, enfim. Outra importância prática dessa delimitação de quem deve assinar, quem pode assinar o acordo, é também a identificação de possíveis comportamentos enviesados, ou seja, pessoas que, a princípio, não teriam atribuição administrativa sobre aquele tema, querendo resolvê-lo e, a partir disso,
não há necessariamente uma ilegalidade nisso, mas é possível identificar alguns indícios comportamentais a serem melhor analisados. E o terceira importância prática, que eu reputo até a mais importante, é que não raras às vezes nós vemos no dia a dia acordos ou termos de ajustamento de conduta ou convenções processuais, enfim, atos consensuais em geral, assinados por 10, 15 autoridades. Se sobrar um tempo, se eu consigo, dependendo de como avançarmos aqui, eu vou até mostrar alguns instrumentos consensuais aqui do Estado de Mato Grosso, da Procuradoria-Geral do Estado, e dos últimos anos, últimos 5 anos, sem intenção de crítica alguma, mas que varia muito justamente a definição de quem assina. Ora, tem um procurador, digamos assim, subalterno, não procurador-geral, nem nada que assina o acordo. Eu confesso que eu mesmo já realizei dessa maneira, ao lado do secretário de Estado. Ora, tem acordos realizados apenas, exclusivamente lá com o Procurador-Geral do Estado. Ora, tem lá uma enormidade de secretários. Já tem casos em que consta membros do Tribunal de Contas, membros até mesmo do Poder Judiciário, e não na autoridade, não no papel jurisdicional de homologação ou de atuação em algum processo específico, mas sim simplesmente pela atribuição de corregedoria, atribuição da presidência, atribuição de juiz auxiliar da presidência ou da vice-presidência, enfim. Ao não se identificar quem realmente deve participar dos acordos, termina fazendo com que se tenha uma maior dificuldade, inclusive, em celebrá-los, porque a partir do momento que se há um receio, termina-se procurando uma quantidade de assinaturas desnecessária. Então, imagine vocês um acordo recente aqui no estado de Mato Grosso, em que teve assinatura do governador, de 6 secretários de Estado, do presidente do Tribunal de Contas, do presidente do Defensor Público Geral, do presidente da OAB e de inúmeras outras autoridades. Imagine a morosidade de se conseguir obter tantas assinaturas sobre um único assunto. Então, isso também termina fazendo com que haja um maior engessamento na celebração de múltiplos acordos. Isso termina fazendo com que apenas temas muito macros, muito importantes, venham a ser resolvidos por acordo, ao passo que temas banais, que esses sim poderiam ser iluminados muito mais com a consensualidade, principalmente em juizados especiais, casos simples. Imaginem vocês uma viatura da Polícia Militar que, de maneira indevida, cruza um sinaleiro e bate no particular. Um pequeno custo, um pequeno prejuízo causado ao particular, que poderia ser resolvido com um acordo, talvez uma audiência de conciliação ali no juizado pelo procurador que atua naquele caso, em que, justamente por não ter essa definição específica sobre se ele pode, se ele não pode, essa dúvida que paira no dia a dia, faz com que se tenha inúmeros atos naquele processo, às vezes até recurso, enfim, e sem saber se precisa que um secretário de Fazenda assine, porque vai ter que um desembolso financeiro ali, se o secretário de Planejamento tem que estar assinando também, porque talvez implique alguma rubrica orçamentária, se tem que analisar a rubrica orçamentária da própria Procuradoria-Geral do Estado, quem que vai efetuar aquele pagamento, se de alguma forma isso tem que passar até pelo crivo do governador. Enfim, são várias as dúvidas sobre essa legitimidade de quem pode efetivamente transacionar. Bom, sobre esse assunto, como adiantei, não há consenso. São inúmeros os artigos dos doutrinadores que tangenciam o tema. Eu efetuei uma pesquisa para a redação de um artigo, isso ainda na pós-graduação, em que se vê que a maioria dos artigos, pode pegar o Leonardo Carneiro, o Fred Didier e tantos outros, que eles simplesmente tangenciam sobre quem poderia celebrar o acordo em nome da oficina pública. Simplesmente passam pela tangente, passam um parágrafo bem genérico de que é possível, de que é viável, de que é bom, mas dizer e entrar nesse mérito, poucos entram.
Aí, pegando no campo dos artigos científicos, artigos acadêmicos, jurídicos, há uma verdadeira profusão de opiniões para todos os lados. Desde a opinião em que o advogado público pode celebrar qualquer acordo, porque ele seria um baluarte da legitimidade, ele que conheceria o ordenamento jurídico, ele que teria essa capacitação em direito, enfim. Eu vou até, se me permitem, ler algumas passagens bem breves para se ter o grau da complexidade. Por exemplo, Lorena Miranda Santos Barreiros, em um livro específico sobre convenção processual e a consensualidade, se não me engano, a dissertação de mestrado dela, ela chega a dizer o seguinte, que o advogado público, por gozar de independência funcional, ela já fala até independência, não fala nem autonomia técnica, enfim, discussão à parte, e por lhe competir, concretizar os princípios constitucionais, inclusive o da eficiência, ele pode celebrar acordos e transações independentemente de delegação específica legislativa. Então, veja que ela traz quase um superpoder para o procurador de Estado, para o advogado público em geral, e vários outros textos seguem nesse sentido. Inclusive, ao decorrer do estudo, a princípio, eu mesmo confesso que comecei a refletir melhor e pensar, poxa, que grande atribuição que temos em nossas mãos, não é mesmo? Aí, isso sem pegar melhor dizendo, principalmente com autores da própria advocacia pública, que trazem para si, ou engrandecem para si, as possíveis prerrogativas para tanto. Por outro lado, enfim, são vários artigos, eu não vou ficar lendo aqui porque perderia o sentido, né? Mas são vários os textos jurídicos em que há essa intenção de trazer para o advogado público a possibilidade de ele próprio, sozinho, celebrar um acordo no processo judicial, porque competiria a ele, no processo judicial, manifestar em nome do Estado. E esse raciocínio traz implícito, porém, alguns questionamentos que eu me fiz no decorrer do estudo desse artigo. O primeiro questionamento é a respeito sobre qual a conformidade disso com a Constituição, com a interpretação do STF sobre a posição do advogado público. E a primeira questão que me veio à mente e procurei a respeito disso é sobre aquela ADI 291, a famosa ADI da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, em que o Supremo Tribunal Federal analisa dispositivos da Constituição aqui de Mato Grosso, em que conferia à PGE a independência funcional, autonomia financeira, orçamentária, prerrogativa de encaminhar projetos de lei para a Assembleia, e dentre os dispositivos questionados e que foram declarados inconstitucionais, constava que caberia à Procuradoria-Geral do Estado a fixação de orientação que seria cogente para a administração pública. E justamente nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal discorreu, principalmente pelo ministro Ricardo Lewandowski, de que isso seria uma deturpação do desenho institucional da advocacia pública constante na Constituição Federal, porque não caberia à Procuradoria do Estado, à advocacia pública, fixar qualquer orientação cogente no âmbito da administração pública, passando por cima do seu chefe, que seria o governador do Estado. Não caberia, pelo princípio hierárquico da administração pública, a Procuradoria do Estado fixar orientações cogentes. Cabe à Procuradoria do Estado fixar recomendações, dar o seu parecer, a sua opinião, e cabe ao gestor fazer a decisão, aderindo aos fundamentos do procurador ou não. E essa decisão da ADI 291 vem a rimar justamente com as várias decisões que
que temos sobre o papel do parecerista nas licitações, foi o que foi falado na palestra anterior, em que, obviamente, o parecer não é decisão, o parecer não vincula. O secretário de Estado, o gestor, o ministro de Estado, enfim, tem o seu campo de atuação e pode, inclusive, desdizer juridicamente o que o procurador disse. Ele não é obrigado a concordar. Então, neste tipo de interpretação constitucional do Supremo, não caberia ao procurador impor a sua posição jurídica a respeito. Então, vejam só, por consequência disso, se um procurador do Estado lança um parecer X, no sentido X, e a autoridade, o secretário, o ministro, o governador, enfim, diz Y, se fosse facultado que esse procurador depois, só porque houve uma certa judicialização, pudesse transigir e fazer prevalecer o seu posicionamento, estaria havendo uma deturpação desse papel de simples aconselhador jurídico do Poder Executivo, principalmente no âmbito judicial. Então, é preciso ter bastante cuidado a respeito disso, para que não se tenha esse gap, essa mudança repentina da posição do procurador, que num determinado momento, no âmbito administrativo, está ali, não toma as decisões, aconselha de modo não vinculante, e de repente vêm-se interpretações, principalmente por vasta doutrina, vários artigos, que simplesmente pressupõem essa capacidade do advogado público no processo transigir com base no seu próprio entendimento e ponto final, independentemente de qualquer consideração sobre o entendimento jurídico a respeito, que foi externado pelo Estado por meio do seu órgão decisor administrativo. Então, esse é o primeiro ponto que me fez pensar se realmente o advogado público sozinho teria essa capacidade toda. E, avançando nisso, avançando a leitura principalmente na DI 291, os ministros falam claramente que haveria uma espécie de isolamento, a constituição de uma espécie de ilha dentro do serviço público, se conferisse também à Procuradoria do Estado, que é um órgão de assessoramento jurídico, essa independência toda. E nesse compasso, eu me lembrei também das várias ações diretas em que o Supremo Tribunal Federal de certa forma, interpretou que o advogado-geral da União não tem que sempre defender a constitucionalidade nas ações de controle abstrato. E por que eu me lembrei? Porque essas ADIs também são utilizadas como argumentos em alguns dos artigos. Os artigos daqueles que defendem que o advogado público pode sozinho, sem autorização legislativa local, podem sozinho celebrar um acordo, eles falam, olha, tanto é assim que a advocacia pública não é tão vinculada assim. Veja vocês que o Supremo Tribunal deu essa liberdade para o advogado-geral da União. Mas, refletindo no próprio teor, na fundamentação dessas ADIs, e foram várias, no final das contas eu consegui enxergar apenas duas hipóteses ali, em que seria possível que o advogado-geral da União não defendesse a constitucionalidade do ato impugnado no controle concentrado. E quais seriam essas hipóteses? Uma, quando tem espaço de discussão se a legislação estadual está interferindo no campo da legislação federal, e o que foi dito expressamente nas sessões é de que, de certa forma, o advogado-geral da União ficaria numa sinuca de bico, em que, se ele defender a constitucionalidade do ato estadual, ele estaria militando contra o seu próprio interesse ali nas ações judiciais em que a AGU é parte. Então, de certa forma, haveria uma espécie de patrocínio infiel, uma contradição intolerável, e a outra parte era quando há a chamada inconstitucionalidade chapada, ou quando há uma obviedade da inconstitucionalidade, quando for algo muito claro. Então, quer me parecer, na verdade, que não houve uma flexibilização da posição do advogado, ali do advogado-geral da União, mas sim, simplesmente a aplicação ali do entendimento do CPC, em que nenhum advogado, mesmo privado, não pode litigar contra a expressa orientação normativa, que ali é nas hipóteses da litigância de má-fé.
Então, a princípio, eu não vejo nesses julgados uma autorização para essa atuação tão flexível e tão independente do advogado público no quesito aos acordos, muito pelo contrário. Aí se tem essas duas primeiras bases. Primeiro, a Constituição não regulamenta isso, e a segunda, essas posições do Supremo, em que rechaçou as prerrogativas aqui da PGMT e, inclusive, rechaçou a possibilidade da Procuradoria fixar a orientação. Então, no plano constitucional, a princípio, não é possível presumir. Então, nós temos que baixar para o plano legislativo para saber se há alguma previsão, seja na legislação federal, seja na estadual, que, de alguma forma, autorize essa negociação, essa transação pelo procurador de Estado. Aí nós entramos na análise na legislação processual, e são vários os dispositivos que prevêem essa transação pelo poder público. Não vou ficar rolando aqui, mas, enfim, o primeiro aspecto que se tem, a primeira crítica que eu poderia fazer àqueles que se agarram em disposições processuais para trazer poderes aos procuradores do Estado, dos municípios, enfim, é que se realmente se parte de uma legislação processual, de cara, o raciocínio inverso é de que não se está diante de uma legislação de direito administrativo que atribui atribuições ou competências. Então, se a legislação é processual, como o Código de Processo Civil, que faz uma ode favorável aos acordos, a lei do juizado da Fazenda Pública, que também incentiva e fala que os representantes judiciais poderão fazer acordos, apesar desses dispositivos processuais, obviamente não há uma regulação sobre a forma, qual matéria, qual valor e quem deve assinar. Até porque na própria lei do juizado especial da Fazenda Pública fala de representante judicial, mas fala nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente federativo. E até uma curiosidade, que preparando aqui hoje para falar aqui com vocês, por exemplo, eu não sabia, nesses anos de procuradoria, que existia uma lei estadual aqui em Mato Grosso regulando a possibilidade do procurador de Estado celebrar acordo no juizado especial da Fazenda Pública. E o interessante dessa lei, talvez eu consiga mostrar para vocês mais para frente, é que, enquanto a competência do juizado especial na legislação federal é até 60 salários mínimos, a lei expressamente veda que qualquer acordo seja celebrado por procurador, seja ele qual for, acima de 20. Então, e digo mais, ele veda que acima de 20 fala até nos de 20, só nas hipóteses disciplinadas pelo Procurador-Geral. Então, veja que a legislação processual lá, do Juizado Especial da Fazenda Pública, a legislação federal, que é o Código de Processo Civil, e também as demais legislações nunca regulam quem deve celebrar essa transação em nome do poder público. É curioso, inclusive, o dispositivo da lei da arbitragem, que diz textualmente que cabe a celebração da convenção arbitral pela autoridade ou órgão responsável pela realização de acordos e transações. Ele diz muito, mas não diz nada. Afinal, quem aqui no estado de Mato Grosso tem capacidade de realizar acordos e transações? Ficou algo redundante, inclusive tive a curiosidade de pegar a última lei complementar aqui do estado que regula a competência dos secretários de Estado. A nova divisão, né, em 2019, com o atual governo Mauro Mendes. E se você procurar as palavras acordo, transação, transigir, compromisso, enfim, você não acha nenhum dispositivo fazendo essa referência. Então, quem seria essa autoridade capaz de realizar acordos e transações que poderiam também, por exemplo, celebrar a convenção de arbitragem? Seria um advogado público, o procurador-geral, o secretário de Estado, enfim. Essa é uma das inquietações nesse tocante. E das disposições legislativas mais recentes, é interessante também que a Lei de Mediação, a Lei 13.140/2015, prevê a possibilidade da criação das câmaras de conciliação no bojo da advocacia pública.
E o interessante é que, de um lado, pode parecer que, então, a quem cabe transigir é a advocacia pública. O artigo 32, inciso 2, diz claramente que essa Câmara será responsável pela admissibilidade dos pedidos de resolução. Ou seja, pelo menos ao meu entender, se está constando que essa Câmara formada necessariamente na advocacia pública compete a ela a admissibilidade, obviamente, se é simples admissibilidade que consta no texto, não cabe inferir, concluir disso que a advocacia pública poderia sozinha celebrar a transação se não houver algum ato administrativo, algo regulando isso. Não é essa legislação da mediação que traz esse poder por si só ao advogado público. Então, vejam, como eu disse, não há uma previsão constitucional. O Supremo Tribunal Federal tem restringido as prerrogativas, as competências, vamos dizer assim, as atribuições que os entes federativos podem conceder aos seus procuradores. A legislação processual, em lugar nenhum, diz claramente quem deve, quem pode fazer essa transação em nome do poder público. E, além disso, é preciso lembrar, por exemplo, que relembrar aquele precedente que eu mencionei para vocês, aquele famoso do Joaquim Barbosa, mandado de segurança 24631, que fala do caráter opinativo dos pareceres jurídicos. Então, se no âmbito administrativo, no âmbito extrajudicial, o advogado público só presta aconselhamento, e se no âmbito administrativo é a autoridade que decide e cabe a ela a revogação e anulação, e não ao procurador, não faria sentido com que o simples ajuizamento, a simples litispendência mudasse a natureza jurídica das coisas. Então, veja que a anulação pressupõe, inclusive, um juízo de ilegalidade, um juízo jurídico. E, apesar de ser um juízo jurídico, quem o exerce no âmbito extrajudicial é a autoridade, é o secretário de Estado. Ele pode até se amparar no posicionamento da advocacia pública, mas compete exclusivamente a ele. Então, não há como presumir, desse contexto todo, que o simples ajuizamento de uma ação faça com que isso se altere. Ou seja, com o advento do ajuizamento, não significa que a autoridade tenha perdido seu poder, sua prerrogativa de transigir, de revogar, inclusive, de anular os atos administrativos, assim como não significa que quem não tinha aquele poder passa a tê-lo. Isso justamente porque não há nada justifica essa mudança da natureza jurídica e da legitimidade para essa espécie de ato. Então, seguindo o raciocínio, se tem que, em regra, não há qualquer disposição constitucional, processual, nenhum precedente do STF que leve à conclusão de que o advogado público, o procurador, pode sozinho celebrar o acordo de direito material, obviamente, a transação, sem qualquer respaldo. Nesse sentido, o advogado público seria tão advogado quanto advogado privado. E nessa conclusão que eu chego neste momento, não quero dizer que não seja possível, por meio da legislação estadual, da municipal, enfim, de seu respectivo ente, conceder poderes para tanto, assim como há as legislações no âmbito da Advocacia Geral da União. Mas justamente a conclusão de que é necessária a regulamentação da matéria sobre isso. Aí me vem a dúvida, que tenho certeza que é partilhada por muitos, se aquela previsão genérica, isso já adentrando aqui no estado de Mato Grosso, se aquela previsão genérica da lei complementar que rege a Procuradoria-Geral do Estado, de que compete à Procuradoria-Geral do Estado, ao Procurador-Geral do Estado transigir
se ela por si só é suficiente para realizar todo e qualquer acordo em nome do Estado de Mato Grosso. Então, veja nessa situação, uma situação hipotética. Compete aqui no Estado de Mato Grosso a gestão do patrimônio imobiliário pela Secretaria de Planejamento. Não pode qualquer ato de outra secretaria dispor sobre patrimônio público, imóveis. Aqui temos vários exemplos aqui no Centro Político Administrativo, enfim, cabe à CEPLAG a gestão. Então, a pergunta que eu tenho é, só com base na disposição da Lei Complementar 111, da PGE, poderia o Procurador-Geral do Estado dispor sobre uma concessão de uso de um terreno público? E o que fica mais interessante nessa pergunta é que a nossa lei prevê essa possibilidade de transação e no parágrafo único permite que essa prerrogativa do Procurador-Geral seja delegada a qualquer Procurador de Estado. Então, poderia um Procurador de Estado, com a delegação do Procurador-Geral, dispor, transigir sobre a propriedade ou, enfim, sobre o uso de um bem público estadual? Nesse caso concreto, que já aconteceu, eu tenho aqui, para mostrar para vocês depois, o acordo firmado, enfim, aconteceu justamente isso. E me veio a reflexão se isso seria possível, ou se a Procuradoria do Estado poderia dispor de algo, transacionar com essa previsão legal expressa pela transação, sendo que no âmbito administrativo não competiria a ela essa decisão final, sabe? Mas sim a CEPLAG. E justamente neste acordo celebrado há alguns anos, ainda até hoje não houve homologação judicial, houve diversas recusas pelo Poder Judiciário de homologá-lo. E isso poderíamos seguir aqui com uma infinidade de exemplos para questionarmos sobre essa amplitude. Então, de modo geral, o que se pode dizer é: não há uma presunção favorável à transigibilidade pelos advogados públicos de carreira, há possibilidade de regulamentação pelas normas respectivas do seu ente, seja pelo plano legislativo com hipóteses mais genéricas, seja com previsões mais específicas no plano infralegal, mas, ao mesmo tempo, essa outorga de competência deve ser analisada em conjunto com a própria distribuição das competências no âmbito extrajudicial, para que não haja um choque entre as diversas atribuições existentes. Por fim, eu achei interessante trazer aqui com vocês, para esse debate, se por um lado eu estou concluindo que o advogado público é tão advogado quanto o privado, salvo previsão expressa de transigibilidade na sua legislação local, o que me vem também a discussão é a respeito das convenções processuais. Isso porque a doutrina é unânime em dizer que não cabe ao advogado privado, sem poder específico para transigir, a celebração de convenções processuais. Os direitos processuais, os prazos, a forma de disciplinar o procedimento não é do advogado, é da parte. E o que me vem a refletir a respeito no âmbito público é justamente porque, embora não haja essa presunção de transigibilidade para o advogado público no âmbito material, já no âmbito das convenções processuais, no curso do procedimento judicial, quando já instaurado, daí a situação já me parece um pouco mais conturbada, porque tratando-se de administração pública, em que a divisão das atribuições, não vejo como se afastar da advocacia pública, da Procuradoria do Estado, da Advocacia Geral da União, a possibilidade de disciplinar o procedimento por meio de convenções processuais
por meio dos seus procuradores, dos seus advogados públicos. Isso porque na administração pública não há uma pessoa, um representante. O governador, no nosso caso aqui, não é o detentor de todas as prerrogativas, inclusive sobre como deveria agir, por exemplo, a PGE numa audiência. E isso é diferente de um âmbito privado, isso porque enquanto no âmbito público há cargos, há distribuições de competências previstas em lei, e de modo que há uma certa institucionalidade formada, no âmbito privado há maior flexibilidade, inclusive para a escolha de quem será o representante judicial daquela pessoa. Então, em relação às convenções processuais, não é possível estender o raciocínio de que o advogado público não detém essa capacidade. Ao reverso. Então, a meu ver, a princípio, enquanto no âmbito material da transação o advogado público não tem essa pressuposição, ele depende da legislação local, no âmbito das convenções processuais, a situação é inversa. O advogado público atuante no processo tem a liberdade de escolher, de convencionar as providências cabíveis ali no respectivo processo. A forma de produção da prova mais conveniente, o prazo, o alongamento, a eventual escolha de um perito judicial, o valor cabível, os quesitos, enfim, a infinidade de opções envolvendo as convenções processuais. Então, há necessidade dessa diferenciação entre a transação e as convenções processuais. Feito esse apanhado, eu pergunto para a Juliana como que está o adiantado da hora, se convém a apresentação de exemplos, que aqui eu trouxe vários, estou com uma pasta aqui que confesso que fiquei pegando vários exemplos da nossa atuação cotidiana para discutir justamente essa questão, quem é o procurador naquele acordo? Ele é só um figurante, ele é indispensável, quem é ele ali e a necessidade das demais autoridades. Doutor Matheus, eu acho que temos aí, se o doutor quiser trazer uns exemplos, dá uns 15 minutinhos. Fica à vontade. Só um momentinho, vou acessar aqui. Vocês receberam um link aí no chat com um complexo de documentos na nuvem, no Drive? Então, quem tiver a curiosidade, eu vou falando aqui para quem não está conseguindo acessar, quem está no celular, enfim. Eu fiz um apanhado disso tudo que eu mencionei, principalmente de aspectos ligados aqui à nossa realidade mato-grossense. Só para fins de registro, não vou me debruçar sobre isso. Eu trouxe, inclusive, uma pasta aqui com toda a legislação que trata de acordos no estado de Mato Grosso, o que é até curioso, porque ao mesmo tempo que eu cheguei até a pular na minha apresentação sobre a questão da possibilidade de acordo, toda a evolução histórica, por ser algo mais batido, digamos assim, nós vemos aqui nesse rol de legislações do estado de Mato Grosso, por exemplo, uma lei muito recente, de 2016, em que uma simples indenização de uma pessoa que potencialmente foi assassinada por policiais, enfim, agentes do Estado, em que uma situação muito simples, que poderia, a princípio, ser objeto de uma transação, independentemente de quem assine, mas de uma transação simples, um processo até de juizado especial, enfim, a Lei 10.465/2016 teve esse intuito de simplesmente pegar uma autorização do legislativo para efetuar esse pagamento, o que soa
uma espécie de contradição, já que na nossa atuação cotidiana, diversos são os acordos celebrados e a nossa lei que prevê, por exemplo, que o procurador-geral celebre esse tipo de transação é desde 2001. Essa é uma primeira curiosidade. Eu trouxe aqui também um rol de diplomas normativos, inclusive algumas resoluções de 1923, 1912, enfim, em que trazia aquela mentalidade de que sempre se necessitava de uma autorização expressa do Poder Legislativo para que o Executivo pudesse fazer qualquer espécie de acordo, seja ele com quem for. Então, temos ali autorizações simples para que o Estado possa fazer o acordo com a União e incentivar o projeto de colonização em tal lugar. Autorização, uma lei de 2009, por exemplo, autorização para que possa fazer o acordo e pagar o passivo devido para a carreira tal, reconhecido na ação judicial número tal. Qual é a necessidade de uma legislação para esse tipo de matéria? Eu desconheço. Tem um decreto, inclusive, tive conhecimento a respeito dele hoje, inclusive, que é bem pouco conhecido, digamos assim, aqui no Estado, em que é o decreto 2011 de 2009, que regula a celebração de taxas aqui no estado de Mato Grosso, quem pode e quem não pode. E traz expressamente em seu texto que compete exclusivamente aos secretários de Estado e com necessária manifestação prévia e não participação conjunta da Procuradoria-Geral do Estado. Então, veja que esse decreto de 2009, até onde consta não há revogação, prevê, por exemplo, que no aspecto de taxas, apenas os secretários de Estado. E se pegarmos os instrumentos consensuais mais recentes aqui do Estado de Mato Grosso, vários deles são assinados por outras autoridades. Há diversos acordos também celebrados apenas pelo Procurador-Geral do Estado, enfim. É uma legislação, penso eu, que diria em desuso por conta da proficuidade das legislações sobre transação aqui no Estado. O que me interessa mesmo, eu gostaria de comentar com vocês, deixa eu abrir aqui, está na pasta número 4, sobre TACs. O interessante seria o TAC de 2020 do sistema penitenciário. Se vocês tiverem essa curiosidade e descer até o término, não importa o conteúdo, não estou nessa apresentação e nesse bate-papo querendo tratar do conteúdo em si, mas sobre a necessidade de quem assina, se cabe ao Procurador-Geral, enfim. E lá no fim, nós vemos assinaturas das mais diversas pessoas sobre o tratamento da construção de penitenciários e afins. E eu achei bem curioso isso, e justamente penso eu que isso reflete a ausência de definição de quem cabe celebrar os acordos. Tem aqui o Procurador-Geral de Justiça, tem promotores, tem governador, secretários, tem, enfim, uma infinidade. Deixo aí para vocês, para matar a curiosidade. E aqui, por outro lado, trago para vocês uma pasta chamada Convenções Processuais, em que, pelo menos na prática, algumas que foram celebradas e passaram por mim direto e indiretamente, foram celebradas todas exclusivamente pela Procuradoria de Estado. E nenhuma dessas convenções, nenhuma delas foi objeto de alguma espécie de questionamento judicial sobre a legitimidade, se de alguma forma precisaria da assinatura de alguma outra autoridade. Então, o que se tem implicitamente nesses casos concretos é que a aceitação, pelo menos a falta de questionamento da possibilidade da Procuradoria do Estado celebrar essas convenções processuais. Aqui também é uma infinidade de documentos que eu acredito que seja mais produtivo. Nós entramos na parte das discussões,
ver a divergência, que eu tenho certeza que metade do que eu disse não é partilhada pelos colegas, a divergência reina nesse assunto. Então, vou passar a palavra ao doutor Gustavo, para que faça as suas considerações. Boa noite, Matheus. Parabéns pela exposição. Quando o assunto envolve atuação, limites da advocacia pública como um todo, sempre suscita reflexões. E, particularmente, no que se refere a acordo, como bem pontuado pelo colega, já há um avanço, né? Não se questiona a possibilidade de se transacionar ou não, e como ele mesmo disse, muitas vezes a legislação traz previsões bastante genéricas em que pese, entre aspas, o romantismo, na prática não dá um porto seguro para a atuação concreta do procurador. Acho que eu tenho refletido bastante enquanto advogado público nessas distinções que, ao meu ver, já deveriam ter sido feitas anteriormente. A gente, pelo menos na minha formação acadêmica, a gente cresceu muito na ideia de interesse público primário, interesse público secundário, que o interesse público primário era titularizado pelo Ministério Público e a advocacia pública assegurava o interesse público secundário, que seria meramente arrecadatório do Estado. A bem da verdade, a advocacia pública, ela concretiza interesse público primário, interesse público propriamente dito, porque é o Poder Executivo quem, de primeira mão, concretiza direitos fundamentais, a partir do desenho da Constituição Federal de 88, e a advocacia pública, portanto, entra nesse contexto como uma das funções em ciências da justiça, como órgão típico de Estado, permanente e próprio, que vai ofertar ao gestor qual a solução dentre as possíveis. Essa é uma primeira consideração. Essa consideração também de que a gente também teve uma formação de que trata o interesse público como indisponível, né? E aí acaba muitas vezes criando um mito que não é possível transacionar, fazer acordo, mas muitas vezes, como bem pontuado pelo colega, a concretização dos direitos fundamentais vai ser efetivamente realizado através de um acordo. Mas, ao mesmo tempo, e aí puxando um pouco, eu peguei um pouco da fala anterior, da palestra anterior, a gente vive hoje um direito administrativo do medo, né? Um direito administrativo do controle, que a despeito da necessidade dos órgãos de controle externo, a gente tem que pensar ou repensar como é que se dará essa atuação do advogado público na prática em relativo a acordos e as possíveis responsabilizações, considerando o excesso de controle, esse direito administrativo do terror que muitas vezes imputa ao procurador parecerista uma responsabilidade por um crime de hermenêutica. Isso haveria, e aí é uma indagação, reflexão, que depois o colega pode talvez aprofundar, haveria também essa possibilidade, já que se vive esse terrorismo do administrativo, que hoje em dia quase que nenhum gestor quer ser um orientador de despesa e não sai da administração sem que se envolva em ações de improbidade, às vezes por mera irregularidade formal, e aqui não estou falando de casos de corrupção, eu estou falando aqui meramente algumas irregularidades formais. Como é que se abordaria essa questão do procurador, no caso eventuais de que o procurador possa vir a fazer esse acordo individualmente? Como é que ficaria essa questão? Quais seriam os limites, né? O colega falou bem da questão dos acordos em matéria processuais, né? E de acordo com o envolver direito material, haveria a necessidade dessas regulamentações, seja a nível infraconstitucional, por meio de lei local, estadual, enfim, ou federal, no âmbito da AGU, e infralegal, um ato em si, mas muitas vezes a gente sabe que o aspecto processual interfere até na realização do direito material. A área jurídica é muito formada em classificações, né? Mas muitas vezes na prática essas classificações não estão estanques. Às vezes um aspecto processual, um direito processual se relaciona com o direito material. Então também eu estou trazendo reflexões e aí o colega pode abordar ou pode, enfim, concordar ou discordar. Uma reflexão que eu também tenho me ponderado muito é que, muito bem posto pelo colega, traz de forma genérica a legislação,
numa visão muito romântica, mas não traz a diretriz prática. Pensando em municípios como Recife ou São Paulo, que são enormes, as PGEs também. Vamos imaginar um município de São Paulo que tem por volta de entre 500 ou 600 procuradores, salvo engano, são 400, enfim, entre 400 e 500. Se é possível cada procurador realizar esse acordo, não haveria uma PGM em cada procurador não seria um PGM, ou cada procurador do Estado não seria um PGE, ou cada advogado não seria um AGU. Como é que ficaria a atuação dos órgãos que compõem a estrutura hierárquica das procuradorias? Falo de Conselho Superior, falo do próprio Procurador-Geral, o AGU, falo das corregedorias. E aí, nas minhas reflexões também, a gente fala muito do ativismo judicial. E eu sou um crítico, até porque a gente se depara muitas vezes, infelizmente, com o Ministério Público e o Judiciário querendo pautar a política pública. Não seria, e aí uma reflexão pode ser descabida de minha parte, Matheus, fica à vontade. Não seria essa possibilidade do procurador individual celebrar acordo? Não poderia haver um ativismo, entre aspas, desse procurador na celebração desses acordos, seja judicial ou extrajudicial, porque envolve na realização desses acordos, seja na concreção de direitos fundamentais, recursos financeiros. Não estaria ele adentrando em uma seara que não lhe pertence, não teria esse ativismo também. Eu acho que foram algumas reflexões, não sei se ficou didático, mas aí eu passo para o colega para, com maestria que ele detém, poder esclarecer, refutar, enfim. Sem sombra de dúvida, Gustavo, muitas boas reflexões e, de certa forma, abriria espaço para esse ativismo. Inclusive, aqui na prática, a gente nota alguns comportamentos, sem deméritos e sem dar nome aos bois, digamos assim, que uma mesma situação, um colega faz o acordo, reconhece um direito X, isso eu não estou falando necessariamente aqui da Procuradoria do Estado, eu falo de maneira geral, qualquer das procuradorias. Chega no consenso X, o colega diz o contrário, às vezes, enfim, há múltiplas posições dentro da mesma instituição e com essa liberdade de pressupor essa possibilidade de acordo sem qualquer posição oficial, inclusive do gestor respectivo, a própria execução desse acordo fica comprometida. Temos um caso aqui, dentre esses que eu trouxe nesse hall, desta pasta compartilhada, por exemplo, em que houve o acordo, em que houve o reconhecimento da nulidade de uma questão de concurso. E com isso, com a nulidade dessa questão, um determinado candidato pôde avançar para a próxima fase, avançou, teve sua prova corrigida e, ato contínuo, ele peticionou na administração pública primeiro, um requerimento administrativo, falou: olha, vocês fizeram acordo comigo, a PGE fez acordo comigo, então eu quero ser nomeado, já que eu pude. E esse acordo realizado foi feito sem a consulta, sem qualquer manifestação do órgão interessado, que era um outro órgão responsável pelo concurso e que seria, entre aspas, beneficiado com aquele novo servidor público. E a partir de então, isso já tem alguns anos, em que há um verdadeiro ping-pong, seja no processo judicial, seja no administrativo, sobre o que fazer com essa situação. E não houve nenhum posicionamento definitivo judicial a respeito disso também, em que houve um acordo, em que se reconheceu a nulidade de uma questão na primeira fase do concurso, a pessoa foi para as próximas, mas no final das contas não consegue ser nomeado porque nenhum órgão respectivo tem interesse em nomeá-lo e acha que não seria o caso, não seria conveniente, não teria interesse público, enfim. Então, abre essa grande questão. Penso que essa atuação conjunta da Procuradoria do Estado, do município, enfim, com o respectivo gestor, se deve não só à ausência dessa capacidade por si só, ainda que a legislação preveja genericamente transação, ainda assim, é preciso ter em mente a impossibilidade de se negociar a conduta de pessoas alheias, né? A questão das externalidades positivas ou negativas na conduta de outras instituições. Imagine se algum determinado procurador, enfim, venha a reconhecer direitos
de uma carreira em que a própria carreira não acha conveniente aquilo, ou então de um outro poder, inclusive, afinal de contas, a representação judicial é feita de maneira unificada pela Procuradoria de Estado, independente de a qual poder o servidor se vincula. Então, há esse grande inconveniente, com certeza. A romantização, como você disse, é muito grande. São centenas de artigos que tratam sobre a transação, sobre seus benefícios, sobre quais são os limites do objeto, que são os elementos do ato administrativo, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Todos os elementos são tratados, menos a competência. É muito difícil encontrar textos jurídicos que tratam sobre a competência envolvendo o advogado público. Então, esse é um ponto que paira, inclusive, é algo que me traz inquietação, porque eu lido diariamente com acordos. Eu já participei de dezenas, direto ou indiretamente, assinando ou redigindo para a Procuradoria-Geral, para os outros membros aqui da Procuradoria. E sempre se tem a dúvida, posso assinar? A Procuradoria poderia dispor sobre isso? Uma coisa, por exemplo, um exemplo recente é dispor sobre os honorários advocatícios que vai para o fundo de aparelhamento da própria Procuradoria de Estado. Penso eu que não faz sentido que se pegue a autorização de outros gestores que não o gestor do próprio fundo, que é o Procurador-Geral do Estado. Agora, dispor sobre a nomeação de servidores de outras pastas sem consultá-los, ou então envolvendo o patrimônio público, em que a princípio compete a outro gestor, ou enfim, o reconhecimento de direitos de servidores de outras pastas sem ter qualquer espécie de estudo também, inclusive dos impactos que disso advirão. Afinal, se qualquer ato administrativo, além de vir a responsabilidade para o gestor, depende dos inúmeros estudos de impacto financeiro, orçamentário, etc., como se adiantar o procurador, mesmo que em sede judicial, mesmo com homologação judicial, como instrumentalizar isso da maneira correta, sem todos esses cuidados. Porém, por outro lado, o que, vamos dizer assim, conta com bons olhos no geral, mas ainda assim eu tenho minhas dúvidas, é sobre os acordos em que não há propriamente a imputação de mudanças na política pública, não há propriamente algo que tenha que ser efetuado por outra Secretaria de Estado. Exemplo, um reconhecimento de um valor a ser pago por precatório. Vários foram os acordos, inclusive em âmbito municipal aqui também, em que se a Procuradoria ou algum advogado público reconhece alguma dívida e até que ponto ele poderia fazer esse reconhecimento sozinho. Temos um caso aqui em que não foi propriamente um acordo, mas enfim, houve um reconhecimento de dívida superior a 100 milhões de reais. E justamente por essa falta de identificação, digamos assim, da competência de quem cabe reconhecer esse tipo de responsabilidade do Estado, não houve qualquer espécie de discussão judicial a respeito desse reconhecimento pelo procurador. Não foi o procurador, na nossa legislação, só para contextualizar, há a previsão de que o procurador-geral tem essa prerrogativa de transação, sem regulamentação mais alguma, que eu acho que precisa conciliar com o restante. Mas no caso concreto, por exemplo, houve um reconhecimento para um outro, que não o procurador-geral, um reconhecimento de uma dívida superior a 100 milhões de reais. E difícil fica qualquer questionamento posterior, justamente porque não há regulamentação. E fica nessa zona cinzenta, e o judiciário veio a corroborar justamente com o discurso de que a pessoa jurídica de direito público pode fazer acordo. Então, como justamente controlar a legitimidade desses acordos sem se perguntar quem deve figurar ali, quem que tem que estar ali constando no papel. Matheus, eu acho que é muito... Eu concordo muito com o que tu falas. O Judiciário e o Ministério Público, quem entende de administração pública é quem está, portanto,
dentro das entranhas da administração pública, né? Nós, advogados públicos, lidamos com a parte burocrática da administração pública. E muitas vezes, e aí eu não sou um legalista, muito pelo contrário, mas, ao mesmo tempo, eu penso que existe uma certa relativização muito no que se refere a estruturas burocráticas. Óbvio, uma burocracia exagerada da administração pública há. E essa burocracia exagerada, muitas vezes, a gente tem que vencer, sim, com essas possibilidades de acordo, porque muitas vezes o acordo pode vir a realizar e concretizar direitos fundamentais, mas há que, portanto, se respeitar a burocracia positiva, porque a boa burocracia, ela é filtros, né? Ela é filtros de controles de legalidade também pelos órgãos de controle interno, seja a procuradoria, seja as suas controladorias gerais, e falando da advocacia pública, os órgãos, Conselho Superior, corregedorias, os próprios procuradores-chefes de cada setor, né? Aqui em Recife nós temos o procurador-geral do município e temos em cada procuradoria o respectivo chefe e chefe adjunto. Também há uma estrutura hierárquica dentro de cada setor. E muitas vezes eles estão mais alinhados e sabem muito mais propriamente a estrutura como funciona. Então há que se verificar também que há um aspecto positivo de uma burocracia e não uma burocracia exagerada. Nessa perspectiva, me parece, nessa linha que estás a falar, que se repensar esses limites, essa legitimidade, digamos, não falo legitimidade porque legitimidade é do poder público, né? Mas quem teria a competência ou a capacidade de celebrar esse acordo, por mais que se avance, se mature essa temática, que eu acho que ainda precisa ser maturada muito, daí porque é muito genérica as previsões dos estudos, como tu falaste, do Fred Dier, aqui do Ronaldo Cunha, né, que é aqui de Pernambuco, que é da Procuradoria do Estado, que não se adentra de quem poderia assinar. E eu penso que não é uma simples omissão, é um silêncio intencional por dificuldade mesmo de precisar exatamente quem tem a possibilidade de celebrar esse acordo efetivamente. Porque as previsões genéricas não vão dar conta do caso a caso, né? Tu falaste aí dessa situação aí, não sei se foi da tua procuradoria ou se foi de outra, dessa celebração de um acordo em descompasso com outros em mesmas situações fáticas e jurídicas. Portanto, uma quebra de isonomia, né? Isso não sugerirá, portanto, para frente, discussões a respeito da isonomia, né? Muitas vezes não se define política pública, mas se pauta a postura da administração pública, né? Eu faço parte aqui da Procuradoria da PFM, Procuradoria da Fazenda Municipal. Então, muitas vezes eu me deparei com situações a gente quase não tem audiência, mas, eventualmente, se tem aqui e acolá uma conciliação, mutirão de conciliação. E a legislação nossa, o Código Tributário Municipal, ele estabelece balizas para se fazer parcelamento, né? Muitas vezes eu tive que deixar de fazer um acordo, ainda que fosse prejudicial para a municipalidade não fazer esse acordo, porque se queria em tantos parcelamentos com a parcela mínima. Mas a nossa legislação não permite. Aí você fala, mas é uma burocracia. Mas o nosso sistema de informática é balizado pela parametrização legal. Se a gente avança nessa situação e permite que se faça, como é que fica a questão da isonomia em relação a outros, de outras situações, com outros procuradores? Como é que fica o aspecto da legalidade? Então, não é o apego à burocracia por si só, né? Nessa burocracia exagerada. É também resguardar a administração pública das balizas da legalidade sem adentrar nessa burocracia. São reflexões que eu tenho bastante, e não sou um especialista em celebração de acordo, até por estar lotado na Procuradoria da Fazenda, que envolve diretamente receita tributária, então, portanto, a legalidade é mais impositiva, digamos assim, há um medo maior, porque você literalmente está tratando de crédito público, né? Dívida ativa, enfim. Então, há um diálogo com o Secretaria de Finanças, mas são dúvidas que eu tenho e ainda não consegui tirar essas dúvidas e acho que serão difíceis de ser tiradas justamente pela dificuldade. Afora toda essa questão que a gente fala, a gente vive numa federação, né, em que tem a União com toda a estrutura, tem os estados também e tem os municípios. E aí, por ser um procurador municipal estar atualmente na presidência da associação nacional, você tem municípios de diferentes portes, né? Você tem capitais que tem toda uma estrutura, você tem municípios que não são capitais, mas são grandes, como vários do estado de São Paulo, Campinas, enfim, Guarulhos, e você tem municípios de médio porte e tem municípios pequenos, né? A despeito dessa questão, discussão que não é agora
de se poder instrumentalizar ou não a procuradoria, mas a advocacia pública, as atribuições da advocacia pública têm que ser cedidas por procuradores na linha do que o STF já vem falando. Então, além dessa questão da dificuldade em si das conciliações, há que se pensar também no quão heterogêneo é o Brasil, nas suas diversas diferenças de entes federativos, não só apenas no aspecto socioeconômico, mas também culturais e locais. Então, isso traz um ingrediente muito difícil de a gente poder, perentoriamente, afirmar que o modelo do estado do Mato Grosso será um modelo do estado de Pernambuco, ou o modelo do município do Recife, ou o modelo de um município de 10 mil habitantes, que às vezes não tem essa procuradoria instrumentalizada, mas eventualmente tem um procurador e tem que ser do quadro efetivo. Então, isso também traz uma dificuldade de compreensão e de aplicação concreta de acordos pela advocacia pública. Não sei se tu queres falar algo sobre isso também, que é um ingrediente que tem que ser repensado e pensado pelos processualistas e pelos advogados públicos. Sem sombra de dúvida. Eu tentei a todo tempo diferenciar, falar, vou tratar só sobre quem deve assinar. Mas justamente, mesmo tentando isolar essa característica, você mesmo mostrou que a falta de tratamento correto sobre o quem, sobre a legitimidade, sobre a atribuição, reflete sobre diversos outros aspectos inerentes à administração pública. Você pega a própria impessoalidade violada, em que termina-se chegando a consequências distintas, acordos distintos sobre uma mesma base fática. A própria moralidade é colocada ainda mais em xeque. Afinal, se nós, no Brasil, tivemos décadas ou séculos de desconfiança com a advocacia pública ou com o poder público em geral na consensualidade, a ausência de identificação de quem pode transigir faz com que com que paire uma dúvida ainda maior sobre a conveniência dessa consensualidade pela administração pública, e também termina impactando em um princípio até de publicidade, da eficiência, porque se cada um, a velha máxima a respeito do judiciário, cada cabeça do juízo sua sentença, se fica cada procurador, seu entendimento, se sobrepondo ao respectivo gestor, que no âmbito administrativo decide aquilo, realmente fica muito difícil ter uma juridicidade defensável a partir dessa sistemática. Só para finalizar, Juliano, eu prometo que é a última intervenção, mas é muito rápida. Isso tudo que a gente está dialogando e pensando agora na pandemia da Covid-19, que nos trouxe um quadro absolutamente imprevisível de uma atuação muito precisa dos entes subnacionais, como os estados e os municípios, que o STF reafirmou, né, nas suas decisões, por óbvio, não poderia ser diferente, a competência dos entes subnacionais na implementação e nas políticas públicas de combate e enfrentamento da Covid. Situação absolutamente extraordinária e previsível para a nossa geração, né, e que demandou da advocacia pública estadual e municipal pensar em como combater essa Covid no dia a dia. E eu não estou falando agora apenas de 2021, porque agora me parece, eu estou na PFM, então eu não tive uma demanda, mas quem atua nas procuradorias consultivas, né, que fazem toda a orientação de consultoria jurídica aos municípios e aos estados, enfrentaram uma quadra absolutamente histórica. Eu vou imaginar aqui nos reportando para março, abril de 2020, quando foi decretado, enfim, em vários municípios e estados, o lockdown. O que se fazia naquele momento? E aí, por que é que eu estou falando isso? Porque aqui em Pernambuco há uma prática no Tribunal de Contas do Estado de arrolar os procuradores pareceristas, os auditores. Volta e meia, eu agora estou com uma colega de outro município, que como eu estou com a NPM, estou marcando uma consulta com um despacho com a conselheira. No conselho, os conselheiros excluem a responsabilidade dos procuradores, mas tem todo um desgaste que os auditores imputam essa responsabilidade. E imputou a responsabilidade para uma colega procuradora municipal de outro município, no que se refere a um parecer relativamente a um caso da Covid. Então, era uma situação inédita, não se tinha um desenho próprio, né?
a gente não vivenciou essa realidade. Isso pode até formatar para as próximas, né? Que vamos torcer para que não existam. Então, imagina essa situação, nesse controle administrativo do terror, também se pautando em acordos, eventualmente, celebrados na pandemia do Covid. Eu não sei se chegou a alguma situação que a Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso teve que fazer alguma coisa em relação ao Covid e acordo. E aí também tem esse receio, né, na atuação da Procuradoria e dos procuradores especialmente. Aí eu passo a ti a palavra e finalizo por aqui, Juliana, a minha fala. Sobre essa pontuação aqui no Mato Grosso, sobre a questão dos pareceristas, não sei como que está a posição atual no Tribunal de Contas a esse respeito, mas, enfim, só como arremate dessa discussão toda que eu quis trazer aqui com os colegas, que embora eu seja um dos mais defensores dos acordos na Procuradoria de Estado aqui, enfim, essa semana mesmo eu recebi lá uma atribuição de fazer uma ação rescisória e fui atrás e consegui resolver o assunto celebrando acordo, enfim. Mas apesar de ser tão favorável, ainda assim me causa muito questionamento isso sobre quem deve e principalmente questionamento sobre os textos que temos aí, principalmente pelos próprios procuradores na internet, em que há essa romantização, como você disse. Há pessoas, há textos, inclusive, que falam que o procurador não é advogado, o procurador é agente político, cabe ao procurador se sobrepor, por exemplo, ao chefe do posto de INSS, se o chefe do posto de INSS está negando benefícios, por exemplo, com base numa portaria auto infralegal, ilegal, enfim, caberia ao procurador de cara, sem qualquer questionamento, sem qualquer instrução prévia com o respectivo agente administrativo, celebrar acordos. Enfim, a temática é bem palpitante. Como eu disse no início, não é possível chegar, pelo menos penso eu, né? Tão simples uma resposta, até porque são vários os temas, vários os tipos de competência, há atribuições exclusivas de algumas carreiras públicas, há atribuições concorrentes, enfim, é preciso levar em consideração cada peculiaridade. Enfim, com essa falta de resposta, eu encerro essa exposição. Juliane, só para encerrar também a minha fala, agradeço ao convite teu e para participar desse evento. Agradeço a participação do Matheus, não conhecia, passarei a conhecer. Quando vier em Recife, me procure. Só não vamos tomar banho na Praia de Boa Viagem por conta dos tubarões, mas garanto levar no frevo pernambucano. Só para ressaltar, eu não sou contra acordo, tá? Eu acho que é um caminho possível, mas é importante a gente maturar, pensar, refletir como concretizar isso para também não nos colocar, enquanto procuradoria, em situações de vulnerabilidade e enfraquecimento da própria instituição. Eu acho que acordo é possível, mas tem que ser muito repensado. E eu fico muito satisfeito, Matheus, com as tuas colocações e a ausência de resposta também, porque muitas vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas. Quando se tem respostas prontas para perguntas difíceis, eu particularmente fujo delas, porque são respostas que não são pensadas. Então, eu parabenizo a ti e agradeço a paciência de todos. E, Juliana, obrigado pelo convite. E fica um abraço fraterno aqui, tanto da PGM Recife quanto da NPM. Obrigada, doutor Gustavo, por ter aceitado o nosso convite, prestigiado aqui o nosso evento. Quem sabe, numa próxima oportunidade, estará aqui com a gente presencialmente, né? Obrigada também, Matheus, pela exposição, por trazer os questionamentos para a gente poder pensar. Eu encerro assim o nosso evento de hoje, agradeço a participação de todos e informo que o nosso evento retorna amanhã, às 18h30 de Cuiabá, 19h30 de Brasília, com a palestra da doutora Mini Haddad. Uma boa noite a todos e até mais.